Eu estava ali parada, com a mão tremendo, segurando aquela caixinha de veludo azul marinho, quando meu marido apontou para o mostruário de vidro da joalheria e soltou a frase que mudaria minha vida para sempre. Comprei a aliança dela com meu dinheiro. A voz dele ecoou pelo salão inteiro, aquele tom prepotente que ele usava quando queria se sentir grande. Eu senti o cheiro forte do perfume importado dele misturado com o ar-condicionado gelado da loja. E meu estômago revirou. A menina ao lado dele, aquela criatura de 20 e poucos anos com cabelo alisado demais e unhas postiças vermelhas, deu uma risadinha baixa e segurou o braço dele como quem marca território. Eu olhei para os meus próprios dedos, para o anel de esmeralda da minha avó que brilhava na minha mão direita. E foi quando a Carmen, a vendedora que me atendia há mais de 15 anos naquela joalheria da Rua 15 de Novembro em Curitiba, ergueu os olhos e me encarou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de indignação e solidariedade feminina que atravessa gerações. Senhora Helena, a voz dela saiu firme, clara, cortando o silêncio constrangedor que tinha se instalado depois da fala do Rodrigo. A senhora mesma pagou por essa aliança. Eu lembro perfeitamente de você. Foi em agosto de 2006, 3 dias antes do casamento. A senhora veio sozinha, escolheu o par de alianças de ouro branco, pagou à vista com cheque da sua conta pessoal. Eu guardei até hoje a nota fiscal com sua assinatura. O Rodrigo ficou branco. Não aquele branco de susto, mas aquele branco de quem acabou de ser desmascarado na frente da pessoa errada. A menina, ao lado dele, soltou o braço devagar, como se de repente ele queimasse. Eu senti algo estranho subindo pelo meu peito, algo que eu não sentia há muito tempo. Não era raiva, não era humilhação, era poder. Era a sensação de finalmente ter uma testemunha, de finalmente ter prova viva de algo que eu sabia há anos, que meu marido tinha construído a narrativa dele em cima das minhas conquistas, do meu dinheiro, do meu suor. A joalheria tinha aquele cheiro característico de lugar caro, aquela mistura de couro das poltronas com perfume francês e metal polido. As luzes de LED embutidas no teto faziam os diamantes do mostruário brilharem como estrelas presas em caixas de vidro. Eu estava ali porque tinha vindo buscar meu anel de esmeralda, que tinha deixado para ajuste do aro, e dei de cara com essa cena. Meu marido de 18 anos, pai dos meus 2 filhos, entrando de mãos dadas com uma menina que poderia ser nossa filha mais velha, escolhendo um colar de pérolas caríssimo. Quando ele me viu, não teve vergonha na cara. Não desviou o olhar. Não soltou a mão dela. Simplesmente me olhou com aquele desprezo que ele tinha aperfeiçoado ao longo dos últimos anos e decidiu fincar a faca mais fundo. Decidiu me humilhar. Decidiu reescrever a história ali mesmo, na frente dela, na frente das vendedoras, na frente de outros clientes que fingiam olhar para as vitrines, mas estavam bebendo cada palavra daquela cena patética. Tudo que você tem eu que dei, ele continuou, inflando o peito dentro daquele terno cinza que eu mesma tinha escolhido e pago na última liquidação da Renner. Essa aliança, esse anel aí da sua mão, as roupas que você usa, o carro que você dirige, a casa onde você mora, tudo. Você nunca pagou nada na sua vida. A menina ao lado dele sorriu, aquele sorriso maldoso de quem acha que está ganhando alguma coisa. Eu olhei para ela e pensei, coitada, ela não sabe que está comemorando a posse de um homem falido, de um mentiroso, de alguém que em poucos meses não vai ter nem onde cair morto. Mas eu não disse nada, ainda não. Eu apenas respirei fundo, senti o ar-condicionado gelado entrando pelas minhas narinas e olhei de volta para Carmen, que segurava agora uma pasta preta de couro. Senhor Rodrigo. A voz dela tinha uma frieza cirúrgica agora. Eu trabalho aqui há 27 anos. Eu tenho memória fotográfica para clientes e para vendas. Essa senhora aqui, ela apontou para mim, nunca, em nenhuma das vezes que esteve aqui, veio acompanhada do senhor. Ela sempre pagou tudo sozinha. As alianças de casamento, o anel de esmeralda que pertenceu à avó dela e ela mandou trocar o aro, os brincos de pérola que ela comprou para a filha dela no ano passado, tudo. Eu tenho registro de tudo.
E se o senhor quiser questionar, eu posso pedir para o gerente trazer as notas fiscais. Eu vi a mandíbula do Rodrigo tremer. Vi o músculo do pescoço dele pulsar. A menina deu um passo para trás, como se de repente percebesse que tinha entrado numa história que não conhecia o começo. Eu segurei firme a caixinha azul marinho do meu anel. Senti o veludo macio contra a palma da minha mão suada e finalmente abri a boca. Obrigada, Carmen. Pode emitir a nota fiscal do meu anel no meu CPF, como sempre. Minha voz saiu calma, controlada, quase doce. Eu estava com 42 anos, 18 deles desperdiçados com esse homem, mas naquele momento, naquela joalheria cheia de testemunhas, eu senti que tinha 42 anos de experiência, de luta, de construção. Eu era arquiteta. Eu desenhava casas, reformava espaços, transformava ambientes. E ali, naquele exato segundo, eu percebi que era hora de fazer a maior reforma da minha vida. Demolir aquele casamento podre e construir algo novo sobre os escombros. Rodrigo, eu disse, virando para ele pela primeira vez, encarando aqueles olhos castanhos que um dia eu achei bonitos e agora só via covardia. Você tem razão numa coisa. Eu dirijo um carro. Um Civic 2023 que eu comprei à vista com o dinheiro do projeto do condomínio da Água Verde. Eu moro numa casa. Uma casa que eu reformei com R$800 mil da herança da minha avó, enquanto você gastava seu salário em motéis e presentes para suas amantes. E eu uso roupas. Roupas que eu mesma compro, porque você nunca me deu um presente de aniversário decente em 18 anos de casamento. A menina arregalou os olhos. Carmen abriu um sorriso discreto. Rodrigo ficou roxo. Você quer saber o que eu nunca paguei na minha vida, Rodrigo? Eu nunca paguei para ser humilhada. Mas adivinhe, a conta chegou e você vai pagar cada centavo dela. Eu virei as costas. Peguei meu anel da mão da Carmen, que apertou minha mão com força numa solidariedade silenciosa, e caminhei em direção à porta da joalheria. Meus saltos faziam aquele barulho seco contra o piso de mármore, um barulho ritmado, decidido, de quem sabe exatamente para onde está indo. Eu ouvi a voz dele atrás de mim, chamando meu nome, aquele tom autoritário de sempre querendo me fazer parar, me fazer obedecer, me fazer voltar e aceitar a humilhação calada como eu tinha feito por anos. Mas eu não parei. Eu não virei. Eu não dei a ele a satisfação de me ver hesitar. Eu atravessei a porta de vidro, senti o calor de outubro batendo no meu rosto, o barulho do centro de Curitiba me envolvendo e puxei meu celular da bolsa. Eu tinha 3 ligações perdidas do Dr. Maurício, meu advogado. Ou melhor, o advogado que eu tinha contratado 3 meses atrás, quando finalmente aceitei que esse casamento não tinha mais conserto. O advogado que estava preparando o processo de divórcio mais detalhado da história, com cada nota fiscal, cada comprovante, cada centavo que eu tinha colocado naquela relação, enquanto o Rodrigo fingia ser o provedor. Eu disquei de volta. Dr. Maurício, pode protocolar. Hoje mesmo. E adicione uma testemunha. Carmen Ribeiro, vendedora da joalheria brilhante da Rua 15. Ela tem provas de tudo que eu disse. E doutor? Prepare-se, porque isso aqui vai ser uma guerra, e eu não vim para perder. Desliguei o telefone e respirei fundo. O ar de Curitiba tinha aquele cheiro de outono chegando, de folhas secas e de recomeço. Eu olhei para o anel de esmeralda na minha mão, a pedra verde escura que tinha pertencido à minha avó, aquela mulher forte que criou 4 filhos sozinha depois que meu avô morreu jovem. Ela sempre me dizia: Helena, homem que presta não precisa diminuir mulher para se sentir grande. Eu levei anos para entender essa frase. Levei 18 anos de casamento, 2 gestações, centenas de noites em claro, milhares de reais investidos, e uma cena humilhante numa joalheria para finalmente acordar. Mas eu acordei. E quando uma mulher de 42 anos, mãe de 2 filhos, arquiteta bem-sucedida, acorda depois de quase 2 décadas de sono, ela não volta a dormir. Ela age. Eu entrei no meu Civic prata, senti o cheiro do carro novo que eu mesma tinha escolhido, liguei o ar-condicionado no último volume e dirigi para casa. Nossa casa. Ou melhor,
Minha casa, porque eu tinha documentos que provavam que 80% da reforma tinha saído do meu bolso. Eram 3:30 da tarde. Laura estava na aula de inglês, Pedro no treino de futebol. Eu tinha umas 3 horas até eles chegarem. 3 horas para começar a fazer o que eu deveria ter feito anos atrás. Juntar provas, organizar documentos, preparar o terreno. Eu não sabia ainda que essa tarde na joalheria era só o começo. Que a humilhação que o Rodrigo tentou me causar ia se virar contra ele de um jeito que nem nos piores pesadelos dele ele conseguiria imaginar. Eu não sabia que a Carmen ia se tornar uma aliada fundamental. Eu não sabia que aquela menina de 20 e poucos anos ia aparecer depois no processo como mais uma de uma lista quilométrica de traições. Eu não sabia de muita coisa ainda. Mas eu sabia de uma, que nunca mais eu ia aceitar ser humilhada. Nunca mais eu ia engolir sapo. Nunca mais eu ia fingir que estava tudo bem enquanto minha dignidade era pisoteada. Eu parei o carro na garagem, desliguei o motor e fiquei ali sentada no silêncio por 1 minuto. 1 minuto inteiro só para sentir. Sentir a raiva, sentir a tristeza, sentir a decepção, mas sentir também algo novo, determinação. Eu olhei para o retrovisor e vi meu reflexo. Cabelos castanhos com algumas mechas grisalhas que eu me recusava a pintar porque gostava de como elas faziam meu rosto parecer mais maduro, mais sábio. Olhos verdes cansados, mas ainda brilhantes. Pele com algumas rugas de expressão que contavam histórias de sorrisos e lágrimas. Eu não era mais aquela menina de 24 anos que casou achando que amor era suficiente. Eu era uma mulher de 42, e eu tinha aprendido que amor sem respeito não vale nada, que parceria sem reciprocidade é exploração, que casamento sem verdade é prisão. Eu saí do carro, tranquei as portas e entrei em casa pelo acesso da cozinha. A casa cheirava a café velho e a silêncio. Rodrigo não estava. Ele devia ter ficado na joalheria terminando de comprar o colar para a amante dele. Ou quem sabe tinha ido para algum motel barato gastar o salário que ele recebia da empresa do próprio pai. Eu não me importava mais. Eu subi direto para o quarto, para o closet, e puxei a caixa de sapatos velha que eu escondia no fundo da prateleira mais alta. Dentro dela tinha tudo. Cópias de extratos bancários, prints de conversas do celular dele que eu tinha fotografado quando ele deixava desbloqueado, anotações de datas e horários de mentiras, recibos de hotéis que ele dizia serem viagens a trabalho, mas que eu descobri depois serem encontros com outras mulheres. 3 anos juntando provas. 3 anos me preparando para esse dia. Se você quer descobrir como uma arquiteta de Curitiba transformou uma humilhação pública na maior vingança da vida de um marido mentiroso, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Eu conheci o Rodrigo numa festa de formatura de arquitetura, em dezembro de 2005. Eu tinha 24 anos recém-completados, acabava de me formar na PUC do Paraná com louvor, e estava flutuando naquela sensação de que o mundo inteiro estava aberto para mim. A festa era num buffet chique no Batel. Tinha aquele cheiro de flores brancas misturado com champanhe barata que a comissão de formatura tinha conseguido com desconto. Eu usava um vestido preto simples que tinha comprado com o dinheiro do meu estágio e estava conversando com minhas amigas sobre os planos de abrir um escritório juntas quando ele apareceu. Rodrigo era amigo do irmão de uma colega minha, tinha 27 anos. Trabalhava como gerente comercial na empresa de importação do pai dele e tinha aquele jeito confiante de homem que nunca precisou lutar muito por nada. Ele usava um terno azul marinho bem cortado, perfume caro, e tinha um sorriso fácil que enganava. Naquela época, eu achei ele charmoso. Hoje eu sei que charme sem caráter é só máscara. Ele me puxou para dançar naquela mesma noite. Segurou minha cintura com uma intimidade que deveria ter me assustado, mas que eu interpretei como interesse genuíno, e sussurrou no meu ouvido que eu era a mulher mais bonita daquele salão. Eu me senti especial.
Eu me senti vista. O que eu não sabia então é que Rodrigo tinha um talento. Ele sabia exatamente o que cada mulher precisava ouvir, e ele usava isso como ferramenta. Naquela noite, ele ouviu eu e minhas amigas falando sobre nossos sonhos profissionais, sobre como queríamos revolucionar a arquitetura em Curitiba, sobre os projetos que a gente imaginava fazer, e ele disse todas as palavras certas: que eu era talentosa, que eu ia longe, que ele admirava mulheres ambiciosas. Mentira. Tudo mentira. O que ele admirava era a ideia de ter uma mulher bem-sucedida do lado dele para inflar o ego dele, para fazer ele parecer progressista, moderno, enquanto nos bastidores ele trabalhava para me diminuir. Nós começamos a namorar em janeiro de 2006. Ele me levava em restaurantes bonitos, sempre escolhidos por ele, sempre do jeito dele. No começo eu achava romântico. Achava que ele estava sendo cavalheiro ao tomar as decisões. Depois eu percebi que ele simplesmente não conseguia abrir mão do controle. Ele me apresentou para os pais dele em fevereiro, num almoço de domingo na casa deles no Mercês. A mãe dele, Dona Neuza, era uma mulher de 60 anos que tinha passado a vida inteira servindo o marido e os filhos, sem opinião própria, sem vida própria. Ela olhou para mim com uma mistura estranha de inveja e pena quando eu contei que estava começando meu próprio escritório de arquitetura. O pai dele, seu Armando, dono da tal empresa de importação, mal olhou para mim durante o almoço inteiro. Ele tratava a esposa como empregada, e eu vi o Rodrigo repetindo os mesmos gestos, estalando os dedos para chamar atenção, pedindo as coisas sem por favor nem obrigado, esperando ser servido. Eu deveria ter saído correndo daquele almoço e nunca mais ter voltado. Mas eu fiz o que muitas mulheres fazem. Eu achei que ele seria diferente comigo, que eu poderia mudá-lo, que nosso amor seria especial. Nós casamos em agosto de 2006, 7 meses depois de nos conhecermos. Foi tudo rápido demais, eu sei disso agora. Mas na época eu estava apaixonada, estava cega e estava também sendo pressionada. A mãe dele ligava toda semana perguntando sobre data, sobre igreja, sobre festa. O pai dele ofereceu pagar a lua de mel se a gente casasse logo, porque ele queria ver o filho estabelecido. Rodrigo dizia que não via sentido em esperar, que quando a gente tem certeza não precisa de tempo. E eu, boba, acreditei. A cerimônia foi numa igreja do Água Verde, com 200 convidados que eu mal conhecia, a maioria amigos e clientes do pai dele. Minha família, mais simples, mais discreta, ficou meio perdida no meio daquela ostentação toda. Minha avó, aquela que tinha me deixado a herança anos depois, segurou minha mão antes de eu entrar na igreja e disse: "Minha filha, você tem certeza?" Eu disse que sim, eu menti. Não para ela, mas para mim mesma. As alianças, aquelas que 17 anos depois causariam uma cena na joalheria, eu comprei sozinha 3 dias antes do casamento. Rodrigo tinha me dado um cheque para eu ir escolher, mas quando fui descontar o cheque, voltou por falta de fundos. Eu liguei para ele constrangida e ele deu uma desculpa qualquer sobre transferência entre contas que não tinha caído. Eu não questionei. Eu peguei meu próprio talão de cheques, fui até a joalheria Brilhante na rua 15 de novembro e a Carmen me atendeu pela primeira vez. Ela era uma mulher de uns 40 anos, então, cabelos curtos pintados de loiro, sorriso gentil, e tinha aquele jeito profissional, mas caloroso de quem realmente se importa com os clientes. Eu escolhi um par de alianças de ouro branco, simples, mas elegantes, e paguei à vista os R$ 3.500 que custavam na época. Carmen emitiu a nota fiscal no meu CPF, guardou tudo direitinho e me desejou felicidades. Ela não sabia que estava me vendendo as algemas do meu próprio cárcere. A lua de mel foi em Cancún, paga pelo sogro como prometido. 7 dias num resort all-inclusive, onde Rodrigo passou mais tempo no bar com outros turistas brasileiros do que comigo. Eu passei boa parte daqueles dias sozinha na praia, lendo revistas de arquitetura, planejando meu escritório que eu tinha tido que deixar em stand-by por causa do casamento. Quando voltamos para Curitiba, a realidade bateu rápido. Nós fomos morar num apartamento alugado no Cabral, 2 quartos, que o pai dele pagou os primeiros 3 meses como presente de casamento.
Depois disso, o aluguel caiu nas minhas costas. Rodrigo ganhava na época uns R$ 4.000 na empresa do pai, mas o dinheiro evaporava. Ele tinha aquele hábito de gastar com bobagens, tênis de marca, eletrônicos, jantares caros com os amigos onde ele sempre fazia questão de pagar a conta toda para aparecer. Enquanto isso, eu que pagava a luz, a água, o mercado, o condomínio. Eu comecei a trabalhar como associada num escritório de arquitetura grande, porque abrir o meu próprio tinha ficado caro demais sem apoio. Eu ganhava uns R$ 3.000 no começo, mas eu era boa, eu era dedicada, e em 6 meses eu já estava tocando projetos grandes sozinha. Eu acordava às 6 da manhã, saía de casa às 7, voltava às 8 da noite. Rodrigo acordava às 9, saía às 10, voltava às 6. Mas era ele quem reclamava de cansaço. Era ele quem chegava em casa e se jogava no sofá esperando que eu fizesse janta. Era ele quem falava que tinha tido um dia difícil enquanto eu estava ali de pé há 15 horas direto. Eu não reclamava. Eu achava que era assim que tinha que ser. Que casamento era sobre sacrifício, sobre companheirismo, sobre dividir as cargas. O que eu não percebia é que eu estava carregando tudo sozinha e ele só estava pesando em cima. Em 2008, eu engravidei da Laura. Foi uma gravidez planejada, ou pelo menos eu achava que era. Rodrigo falava muito sobre ter filhos, sobre construir uma família, mas quando eu contei para ele que estava grávida, a reação dele foi estranha. Ele ficou feliz por uns 2 segundos. Depois ficou preocupado com dinheiro, com espaço, com como a gente ia fazer. Eu que tive que acalmá-lo, dizer que a gente dava conta, que eu continuaria trabalhando. E eu continuei. Trabalhei grávida até o 8º mês, com os pés inchados, com dor nas costas, pegando ônibus quando o carro quebrava porque Rodrigo precisava do dele para trabalhar. A Laura nasceu em março de 2009, de cesariana, num hospital particular que meu plano de saúde cobriu. Rodrigo estava lá na hora do parto, filmou tudo, postou foto nas redes sociais se fazendo de pai babão. Mas quando chegamos em casa, quando a Laura chorava de madrugada, quando precisava trocar fralda, quando precisava dar banho, ele sumia. Sempre tinha uma desculpa, que estava cansado do trabalho, que homem não entendia dessas coisas, que eu era a mãe, então era natural que eu fizesse melhor. Eu voltei a trabalhar quando a Laura tinha 4 meses. Coloquei ela numa creche perto do escritório, amamentava nos intervalos, trabalhava que nem uma louca para dar conta de tudo. Meu salário tinha subido para R$ 5.000, mas mesmo assim, tudo ficava apertado, porque agora tinha fralda, tinha leite, tinha roupa de bebê, tinha pediatra. Rodrigo continuava ganhando a mesma coisa. Continuava gastando da mesma forma, continuando contribuindo com migalhas. Foi nessa época que minha avó materna, Dona Conceição, começou a ficar doente. Ela tinha 83 anos, morava sozinha numa casa simples no Pinheirinho e estava com Alzheimer avançado. Minha mãe trabalhava o dia inteiro como professora, então sobrou para mim cuidar dela. Eu passava os finais de semana na casa da minha avó. Levava a Laura pequena, limpava, cozinhava, dava banho, levava no médico. Rodrigo ia comigo uma vez ou outra, mas passava o tempo inteiro no celular, reclamando do calor, querendo ir embora. Minha avó faleceu em dezembro de 2010. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Ela era minha melhor amiga, minha confidente, a mulher mais forte que eu conhecia. No velório, enquanto eu chorava abraçada com minha mãe, Rodrigo estava do lado de fora fumando com os primos dele. No enterro, ele ficou checando o celular durante o padre falando. Uma semana depois, quando veio a leitura do testamento, descobri que minha avó tinha deixado para mim a casa dela e uma poupança de R$ 200.000. Era toda a economia de vida dela, juntada centavo por centavo da pensão do meu avô, que tinha morrido nos anos 80. A primeira coisa que Rodrigo disse quando soube foi: "Que bom, agora a gente pode comprar um carro melhor." Eu senti uma coisa estranha naquele momento. Um incômodo, um desconforto, mas eu ignorei. Eu disse que aquele dinheiro era sagrado, que era herança da minha avó, que eu ia guardar bem guardado. Ele ficou emburrado por semanas. Em 2011, eu saí do escritório onde trabalhava e finalmente abri meu próprio.
Usei 50 mil reais da herança da minha avó para alugar uma sala comercial pequena no centro, comprar computadores, contratar uma estagiária. Rodrigo achou arriscado. Disse que eu devia esperar, que a economia estava ruim, que eu devia pensar na nossa família. Mas eu fui teimosa. E deu certo. Em 6 meses, eu já tinha uma carteira de clientes fiéis, projetos residenciais e comerciais, indicações chegando toda semana. Eu acordava às 5 da manhã, levava a Laura na creche, trabalhava até às 7 da noite. Buscava ela, chegava em casa, fazia janta, colocava ela para dormir e ainda ficava até meia-noite finalizando projetos no notebook. Rodrigo chegava em casa às 6, jantava, assistia televisão e ia dormir. Mas era ele quem dizia para os amigos e família que estava bancando meu escritório, que estava me apoiando, que era ele quem segurava as pontas em casa. Mentira. Tudo mentira. Em 2013, eu engravidei do Pedro. Dessa vez, não foi planejado. Foi acidente, falha na pílula. Quando contei para o Rodrigo, ele ficou visivelmente irritado. Disse que não era hora, que a gente mal estava conseguindo dar conta da Laura, que meu escritório estava começando a decolar e uma nova gravidez ia atrapalhar tudo. Eu chorei naquela noite, sozinha no banheiro, sentindo o peso da rejeição. Mas eu decidi que ia ter aquele bebê e que ia dar conta de tudo. E eu dei. O Pedro nasceu em outubro de 2013. Parto normal, hospital particular. Rodrigo não estava presente porque tinha uma reunião importante no trabalho. Minha mãe que ficou comigo. Quando ele chegou 3 horas depois do parto, cheirando a cerveja, dizendo que tinha passado rapidinho num bar para comemorar com os colegas, eu senti algo quebrar dentro de mim. Mas eu engoli. Eu sorri. Eu disse que estava tudo bem, porque era isso que eu fazia. Eu engolia, eu aguentava, eu segurava a onda sozinha. Os anos seguintes foram uma rotina insana. 2 filhos pequenos, escritório crescendo, marido ausente. Eu ganhava cada vez mais, meu escritório estava bombando, eu tinha fechado parcerias com construtoras grandes, tinha projetos saindo em revista de decoração. Em 2015, eu ganhei um prêmio de arquitetura sustentável por um projeto residencial que fiz no Santa Felicidade. Rodrigo foi comigo na cerimônia, tirou fotos, postou nas redes sociais como se fosse conquista dele também. Mas em casa, naquela mesma noite, quando eu estava eufórica mostrando o troféu para os meus filhos, ele soltou: "Não sobe muito na cabeça não, Helena. Prêmio não paga conta." Eu senti como se tivesse levado um tapa, mas eu não respondi. Eu só guardei o troféu numa prateleira e continuei trabalhando. Em 2017, a gente finalmente saiu do apartamento alugado e comprou uma casa no Jardim Social. Era uma casa antiga, grande, bem localizada, mas precisando de reforma completa. Custou 700 mil reais. Eu dei 300 mil de entrada, da herança da minha avó que eu ainda tinha guardada. Rodrigo entrou com 100 mil que pegou emprestado do pai dele. O resto a gente financiou em 20 anos. Mas quando a escritura saiu, o nome dele apareceu na frente. Rodrigo Vasconcelos e Helena Vasconcelos. Nessa ordem. Como se ele fosse o principal comprador. Eu engoli mais uma vez. A reforma da casa foi toda bancada por mim. 800 mil reais ao longo de 2 anos. Eu usei o resto da herança da minha avó. Mais dinheiro de projetos que eu tinha feito. Eu escolhi cada detalhe, cada piso, cada acabamento. Rodrigo aparecia de vez em quando para reclamar que estava demorando muito, que estava ficando caro, mas nunca colocou 1 centavo. E quando a casa ficou pronta, em 2019, linda, moderna, reformada, ele levou os amigos dele para fazer churrasco e ficou dizendo: "Essa é minha casa, eu que construí tudo isso." Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a desconfiar das traições. Pequenas coisas no começo. Perfume diferente na camisa, mensagens no celular que ele escondia, reuniões que se estendiam até tarde demais. Eu questionava, ele negava, dizia que eu estava louca, paranoica, que era estresse do trabalho, gaslighting clássico. Mas eu não era louca, eu era esperta. E eu comecei a investigar, comecei a anotar horários, datas, inconsistências nas histórias dele.
Comecei a fotografar conversas quando ele deixava o celular desbloqueado. Comecei a guardar recibos de motel que eu achava no bolso do paletó dele quando ia lavar. Durante 3 anos, de 2020 até 2023, eu montei um dossiê completo. Eu tinha prints de conversas dele com pelo menos 5 mulheres diferentes. Eu tinha fotos dele entrando em motéis. Eu tinha recibos, eu tinha testemunhas. Eu tinha tudo. Mas eu continuei casada. Por quê? Pelos meus filhos, pela estabilidade deles. Porque eu achava que era melhor eles terem um pai presente, mesmo que ausente emocionalmente, do que crescerem numa família separada. Porque eu tinha medo do julgamento. Porque eu tinha medo de não dar conta sozinha. Porque eu tinha medo de tanta coisa. Mas o medo, eu descobri naquela tarde na joalheria, é só uma jaula que a gente mesmo constrói. E eu tinha acabado de achar a chave. Naquela mesma noite, depois da cena na joalheria, eu não dormi. Não porque estava nervosa ou com medo, mas porque estava ocupada. Ocupada organizando cada documento, cada prova, cada pedaço de evidência que eu tinha juntado ao longo de 3 anos. Rodrigo chegou em casa por volta das 11 da noite, bêbado, cambaleando, com aquele hálito azedo de cerveja barata e cigarro. Ele entrou no quarto, onde eu estava sentada na cama com o notebook, cercada de papéis, e teve a audácia de tentar se explicar. Helena, aquilo na joalheria foi um mal-entendido. A menina é só uma estagiária da empresa. Eu estava ajudando ela a escolher um presente para a mãe dela. Eu nem levantei os olhos da tela do computador. Continuei digitando, organizando as pastas com os nomes das amantes dele, cada uma com sua própria subpasta cheia de provas. Rodrigo, eu disse com uma calma que até me assustou, você pode dormir no quarto de hóspedes hoje. Amanhã a gente conversa. Ele ficou parado ali, oscilando levemente, tentando processar se eu estava realmente mandando ele sair do próprio quarto. Você tá de brincadeira, né? Essa é minha casa, minha cama. Eu finalmente olhei para ele. É mesmo? Então amanhã você me mostra os comprovantes de pagamento da reforma. Boa noite. Ele saiu bufando, xingando baixo, batendo a porta. Eu ouvi ele tropeçar no corredor, abrir a porta do quarto de hóspedes, se jogar na cama. 15 minutos depois, ele estava roncando. Enquanto isso, eu estava ligando para o Dr. Maurício Leite, meu advogado, mesmo sendo quase meia-noite. Maurício era filho de uma cliente minha, uma senhora de 80 anos para quem eu tinha reformado a casa 3 anos atrás. Ele era especialista em direito de família, tinha uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho, óculos de aro fino e uma reputação impecável nos tribunais de Curitiba. Quando eu tinha procurado ele 3 meses atrás para consultar sobre divórcio, ele tinha sido direto. Dona Helena, a senhora tem um caso fortíssimo, mas a senhora precisa ter coragem de ir até o fim, porque homem assim não larga o osso fácil. Eu tinha prometido que teria. E ali, naquela noite, depois daquela humilhação pública, eu estava cumprindo minha promessa. Doutor Maurício, desculpa a hora, mas é urgente. Aconteceu uma coisa hoje que mudou tudo. Eu contei para ele sobre a joalheria, sobre a Carmen, sobre a cena inteira. Ele ficou em silêncio por uns segundos depois que eu terminei, e então deu uma risada seca. Dona Helena, ele facilitou nossa vida. Humilhação pública na frente de testemunha idônea? Mais uma amante identificável? Isso é ouro. A senhora consegue o contato dessa vendedora amanhã cedo? Eu disse que sim. Perfeito. Amanhã às 9 da manhã eu quero a senhora no meu escritório, com todos os documentos que a gente já separou, mais o contato da testemunha. A gente protocola até o fim da semana. E Dona Helena? A voz dele ficou séria. A partir de agora, grave tudo. Toda conversa com ele, toda discussão, todo xingamento. O celular no bolso gravando. A gente vai precisar. Eu prometi que gravaria. Desliguei o telefone e continuei trabalhando até às 4 da manhã. Quando o sol nasceu na sexta-feira, dia 12 de outubro de 2023, eu já tinha tomado banho, me vestido com o meu melhor conjunto social cinza e estava tomando café na cozinha quando a Laura desceu. Minha filha tinha 16 anos. Estava no 2º ano do ensino médio e tinha herdado meus olhos verdes e minha teimosia.
Ela sentou na cadeira em frente à minha e me olhou com aquela cara de quem sabia que tinha algo errado. Mãe, o pai dormiu no quarto de hóspedes? Eu respirei fundo. Eu não queria envolver meus filhos naquela guerra, mas eu também não ia mentir para eles. Dormiu, amor. A gente teve uma discussão ontem. Laura cruzou os braços. Sobre as mulheres? Eu quase deixei a xícara de café cair. Você sabe? Ela revirou os olhos. Mãe, eu tenho 16 anos, não sou cega. Eu vejo ele no celular o tempo todo escondendo mensagem. Eu vejo ele chegando tarde cheirando a perfume. Eu não sou idiota. E eu também vejo você fingindo que tá tudo bem. Mas não tá, né? Eu segurei a mão dela por cima da mesa, senti a pele macia e jovem dela contra a minha, e escolhi minhas palavras com cuidado. Não, meu amor, não está tudo bem. E eu vou fazer algo a respeito. Mas eu preciso que você confie em mim e que você cuide do seu irmão, porque as próximas semanas vão ser difíceis. Laura apertou minha mão de volta. A gente tá com você, mãe, eu e o Pedro. A gente sempre esteve. Naquele momento, naquela cozinha que eu mesma tinha reformado, com aquela filha incrível que eu tinha criado praticamente sozinha, eu soube que tinha tomado a decisão certa. Não era só por mim. Era por eles também. Era para mostrar para minha filha que mulher não aceita humilhação. Era para mostrar para o meu filho como um homem não deve tratar uma mulher. Era para quebrar o ciclo. Às 9h eu estava no escritório do Dr. Maurício, que ficava num prédio comercial elegante na Visconde de Guarapuava. A sala dele era toda em madeira escura, estantes cheias de livros jurídicos, uma mesa enorme de mogno e aquele cheiro característico de papel velho e café forte. Ele me recebeu com um aperto de mão firme e me apresentou para sua assistente, a doutora Juliana, uma advogada jovem de uns 35 anos, cabelo preso num coque perfeito, que seria responsável por compilar todas as provas. Eu despejei tudo em cima da mesa dele. 3 pastas organizadas por ano, cada uma dividida em categorias: extratos bancários, prints de conversas, fotos, recibos, notas fiscais, anotações. Meu Deus do céu! A doutora Juliana murmurou, folheando os documentos. Isso aqui é um trabalho investigativo de nível profissional. Eu dei um sorriso cansado. 3 anos de noites em claro. Dr. Maurício começou a analisar os documentos com aquela atenção meticulosa de quem sabe exatamente o que está procurando. Ele parava em cada comprovante, cada nota, cada print, fazendo anotações numa caderneta preta. Depois de 1 hora, ele tirou os óculos, esfregou os olhos e me olhou com uma expressão de quem estava impressionado. Dona Helena, eu trabalho com divórcio há 28 anos. Eu já vi de tudo. Mas isso aqui? Ele bateu na pilha de documentos. Isso aqui é o caso mais bem documentado que eu já peguei. A senhora tem prova de adultério múltiplo, prova de que ele mentiu sobre contribuições financeiras, prova de que ele usou o nome dele em patrimônio construído majoritariamente pela senhora. E se eu não me engano, ele puxou uma pasta específica. A senhora também tem algo sobre desvio de dinheiro da empresa do sogro? Eu assenti. Aquela era minha arma secreta, minha bomba nuclear. Eu tinha descoberto por acidente 6 meses atrás, quando fui buscar o Rodrigo na empresa do pai dele um dia porque o carro dele tinha quebrado. Seu Armando, meu sogro, estava fechando o balanço do trimestre, reclamando alto no escritório dele sobre uma discrepância nos números. Eu estava esperando no corredor e ouvi ele dizendo para o contador: tem 320 mil reais que sumiram dos fornecedores. Alguém está desviando dinheiro dessa empresa e eu vou descobrir quem é. Naquele momento, eu não relacionei com o Rodrigo. Mas 1 semana depois, mexendo nas gavetas dele procurando o manual do micro-ondas, eu achei extratos de uma conta corrente que eu não conhecia. Uma conta só no nome dele, num banco diferente do nosso, com depósitos regulares vindos da empresa. 320 mil reais ao longo de 2 anos. Ele estava roubando do próprio pai. Eu fotografei tudo, guardei as coordenadas da conta e guardei essa informação como último recurso, porque eu sabia que se o Rodrigo descobrisse que eu sabia disso, ele seria capaz de qualquer coisa. Dr. Maurício olhou para mim com uma expressão séria. A senhora tem noção da gravidade disso. Isso não é mais só divórcio. Isso é crime.
Apropriação indébita. Se a senhora levar isso adiante, o seu marido pode ir preso. Eu olhei direto nos olhos dele. E a decisão é minha, certo? Se eu quiser usar essa informação, eu posso. Se eu quiser guardar como barganha, eu posso. Ele assentiu devagar. Exatamente. Mas eu preciso que a senhora entenda. Homem que rouba do próprio pai é capaz de muita coisa quando se sente encurralado. A senhora precisa ter muito cuidado. Nós passamos o resto da manhã montando a estratégia. O pedido de divórcio seria litigioso, com partilha de bens e guarda compartilhada dos filhos. Eu pediria a dissolução do casamento com culpa exclusiva dele por adultério comprovado. Pediria indenização por danos morais pela humilhação pública. Pediria reconhecimento judicial de que 80% do patrimônio imobiliário tinha sido construído com meu dinheiro. Portanto, eu deveria ficar com a maior parte. Pediria que ele saísse imediatamente da casa e guardaria a informação sobre o desvio de dinheiro como carta na manga, caso ele tentasse me prejudicar no processo. Vai ser guerra, Dr. Maurício avisou. Ele vai contratar advogado, vai tentar pintar a senhora como louca, como paranoica, vai tentar desacreditar as provas. A senhora está preparada? Eu estava, mais do que nunca. Eu saí do escritório do advogado quase meio-dia e fui direto para a joalheria. Carmen estava atendendo uma cliente quando cheguei, mas quando ela me viu, pediu licença e veio até mim. Dona Helena, eu não consegui parar de pensar na cena de ontem. Aquilo foi humilhante. Eu fiquei com tanto ódio daquele homem. Eu segurei as mãos dela. Carmen, eu preciso da sua ajuda. Eu vou me divorciar dele. E eu preciso que você seja minha testemunha, que você conte no tribunal exatamente o que viu ontem e que você forneça cópia das notas fiscais de todas as compras que eu fiz aqui ao longo dos anos. Você faria isso por mim? Os olhos dela encheram de lágrimas. Dona Helena, eu faço, e com prazer. Eu trabalho aqui há 27 anos. Eu vi muita coisa, mas ontem eu vi um nível de desrespeito que me revoltou. Pode contar comigo. Ela me abraçou ali mesmo, no meio da joalheria. E eu senti que tinha ganhado mais do que uma testemunha. Eu tinha ganhado uma aliada. Naquela tarde, eu voltei para casa e encontrei Rodrigo na sala, assistindo futebol na televisão, bebendo cerveja, como se nada tivesse acontecido. Como se a humilhação de ontem fosse só um detalhe insignificante. Eu parei na frente da TV, bloqueando a visão dele. Rodrigo, a gente precisa conversar. Ele bufou. Sai da frente, Helena. O jogo tá bom. Eu puxei meu celular do bolso, apertei o botão de gravar e coloquei no modo viva voz. Eu disse que a gente precisa conversar. Agora. Ele finalmente olhou para mim, irritado. Sobre o quê? Sobre ontem? Eu já te expliquei, foi mal entendido. Eu dei uma risada seca. Mal entendido? Você estava escolhendo um colar de 10 mil reais para sua amante, Rodrigo, na minha frente. E teve a audácia de dizer que pagou minha aliança de casamento quando quem pagou fui eu. Isso não é mal entendido. Isso é humilhação proposital. Ele levantou do sofá, vermelho de raiva. Humilhação? Você quer falar de humilhação? Então vamos falar de como você me humilha todo dia, sendo essa workaholic, essa obcecada por trabalho que não tem tempo para marido, que não tem tempo para nada. Você acha que eu sou obrigado a ficar aqui em casa esperando você se dignar a me dar atenção? Eu senti a raiva subindo, mas eu mantive a voz calma, porque eu sabia que aquilo estava sendo gravado. Rodrigo, eu trabalho para sustentar essa família. Eu pago as contas dessa casa. Eu paguei a reforma. Eu pago a escola dos nossos filhos. Eu pago a comida que você está comendo, a cerveja que você está bebendo, a roupa que você está usando. Então, não vem me falar de humilhação quando você passa o dia inteiro traindo com mulher atrás de mulher, enquanto eu carrego esse casamento nas costas sozinha. Ele deu um passo na minha direção. Aquela postura agressiva de homem que não aceita ser contrariado. Você não passa de uma frustrada, Helena. Uma frustrada que acha que, porque ganha uns trocados com um projetinho de arquitetura, é melhor do que todo mundo. Você devia agradecer por ter um marido que aguenta você. Porque, olha, com essa sua idade, com esses seus quilinhos a mais, com essa sua mania de querer mandar em tudo, você não acha outro homem, não.
Aquilo doeu. Não vou mentir. Aquelas palavras foram feitas para ferir, e elas feriram. Mas eu não deixei transparecer. Eu só sorri, um sorriso frio, calculado, e falei: Sabe, Rodrigo, você tem razão. Eu não vou achar outro homem. Mas não porque eu não preste. É porque eu não vou procurar. Porque depois de você, depois de 18 anos aturando suas mentiras, suas traições, sua mediocridade disfarçada de superioridade, eu aprendi uma coisa. Eu não preciso de homem nenhum. Eu nunca precisei. Quem sempre precisou de mim foi você. Eu virei as costas e comecei a subir a escada. Ele gritou atrás de mim. E você acha que vai para onde? Essa casa é minha, você não vai a lugar nenhum. Eu parei no meio da escada, olhei para baixo e disse com toda a calma do mundo: Rodrigo, até segunda-feira você vai receber uma notificação judicial. Processo de divórcio. E pode já ir procurando advogado, porque você vai precisar de um muito bom. Ah, e uma coisa, essa casa não é sua. Nunca foi. Mas isso você vai descobrir no tribunal. Eu subi o resto da escada, entrei no quarto, tranquei a porta e desliguei o gravador do celular. 13 minutos de gravação. 13 minutos de ele se incriminando, me xingando, me desrespeitando. Mais uma prova para o processo. Naquele fim de semana foi tenso. Rodrigo não saiu de casa, ficou circulando feito animal enjaulado, alternando entre me ignorar e me encarar com ódio. As crianças perceberam a tensão. Laura me puxou para um canto no sábado de manhã e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que logo as coisas iam se acertar. O Pedro, meu filho de 13 anos, ficou mais quieto que o normal, sentindo que tinha algo errado, mas sem saber o quê. Eu passei o fim de semana inteiro revisando documentos, conferindo se não tinha esquecido nada, preparando mentalmente para o que viria. Na segunda-feira de manhã, Dr. Maurício ligou confirmando que o processo tinha sido protocolado. Rodrigo seria notificado ainda naquela tarde. Dona Helena, a partir de agora, a senhora não conversa mais com ele sobre nada relacionado ao divórcio. Tudo passa por mim. Se ele tentar intimidar, se ele ameaçar, se ele fizer qualquer coisa, a senhora me liga imediatamente. Eu prometi que ligaria. Eram umas 4 horas da tarde, quando o oficial de justiça tocou a campainha. Eu estava no escritório em casa, trabalhando num projeto de uma clínica veterinária, quando ouvi a campainha. Desci e vi pela janela o carro oficial parado na frente. Rodrigo estava na sala. Tinha voltado cedo do trabalho. Ele atendeu a porta, conversou alguns minutos com o oficial, assinou uns papéis e voltou para dentro segurando um envelope pardo. Eu estava parada no meio da escada, observando. Ele abriu o envelope ali mesmo, em pé na sala, e começou a ler. Eu vi o rosto dele mudar de cor conforme ele ia avançando nas páginas. Primeiro ficou branco, depois vermelho, depois roxo. Ele levantou os olhos e me viu ali na escada. Você tá de sacanagem. Divórcio? Danos morais? Partilha desproporcional? Você enlouqueceu? Eu desci os últimos degraus com calma. Não, Rodrigo, eu finalmente fiquei lúcida. Depois de 18 anos dormindo, eu acordei. E agora, prepare-se, porque a guerra não vai ser fácil, e eu não vou perder. A reação do Rodrigo foi pior do que eu imaginava. Naquela mesma noite, depois de receber a notificação, ele entrou no meu escritório em casa feito um furacão, jogou os papéis do processo na minha mesa e gritou que eu tinha enlouquecido, que eu estava destruindo nossa família, que os filhos iam sofrer por culpa da minha decisão insana. Eu mantive a calma, peguei meu celular, apertei o botão de gravar e disse apenas: Rodrigo, qualquer conversa sobre o divórcio precisa passar pelo meu advogado. Não vou discutir isso com você. Ele deu um soco na parede, abriu um buraco no gesso que eu mesma tinha escolhido na reforma e saiu batendo a porta. Eu ouvi ele descendo as escadas, pegando as chaves do carro e saindo de casa com o motor acelerado. Eram 8 da noite de uma segunda-feira de outubro. Eu não sabia ainda, mas aquela seria a primeira de muitas noites que ele não voltaria para casa. Na terça-feira de manhã, eu levei as crianças na escola e fui direto para o escritório do Dr. Maurício. Ele me recebeu com a notícia de que Rodrigo já tinha contratado um advogado, o Dr. Fábio Mendes, conhecido em Curitiba por ser agressivo, combativo e especialista em defender homens em processos de divórcio. Dona Helena,
O Dr. Fábio já entrou em contato comigo. Ele quer uma reunião de conciliação antes de ir para o tribunal. Eu sugiro que a gente aceite, só para ver o que eles têm. Eu concordei. A reunião foi marcada para quinta-feira, 3 dias depois, no próprio escritório do Dr. Maurício. Eu passei aqueles 3 dias preparando mentalmente, organizando mais documentos e me blindando emocionalmente para o que estava por vir. Eu sabia que Rodrigo ia tentar me desestabilizar, ia tentar me fazer parecer louca, ia tentar virar o jogo. Mas eu tinha munição. Muita munição. Na quinta-feira, 23 de outubro de 2023, eu cheguei no escritório do Dr. Maurício 15 minutos antes da hora marcada. Eu estava usando um terno azul marinho, cabelo preso num coque baixo, maquiagem discreta, a imagem perfeita de uma profissional competente e equilibrada. Rodrigo chegou 5 minutos atrasado, de propósito, acompanhado do Dr. Fábio Mendes, um homem de uns 60 anos, baixo, barrigudo, de bigode grisalho e postura arrogante. Eles sentaram do outro lado da mesa de reuniões e eu percebi imediatamente a estratégia. Rodrigo estava fazendo o papel de vítima. Ele tinha olheiras fundas, estava mais magro, com a barba por fazer, como se estivesse sofrendo horrores com aquela separação. Teatro. Puro teatro, doutor. Fábio começou com aquele tom paternalista que advogados velhos adoram usar com mulheres. Dona Helena, eu entendo que a senhora esteja passando por um momento difícil, talvez até um desgaste emocional. Mas será que não dá para a gente resolver isso de uma forma mais amigável? Um divórcio litigioso é desgastante para todo mundo, principalmente para os filhos. O Rodrigo me disse que ainda ama muito a senhora, que está disposto a fazer terapia de casal, que quer reconstruir o casamento. Eu olhei direto nos olhos do Rodrigo e vi a falsidade, vi a manipulação, vi o desespero de um homem que percebeu que ia perder tudo. Doutor Fábio, eu respondi com voz firme. Não existe reconstrução possível quando o alicerce foi minado durante anos. Meu marido me traiu com pelo menos 5 mulheres diferentes, que eu tenha prova. Ele me humilhou publicamente. Ele mentiu sobre contribuições financeiras. Ele construiu uma narrativa falsa, onde ele é o provedor quando, na verdade, quem sempre sustentou essa família fui eu. Não tem terapia de casal que resolva desonestidade. Dr. Fábio mudou de tática. A senhora tem que entender que provar adultério no tribunal é complicado. Prints de conversa podem ser contestados, fotos podem ser explicadas. E sobre a questão financeira, bem, vocês são casados em comunhão parcial de bens, então, tecnicamente, tudo que foi adquirido durante o casamento pertence aos dois igualmente, independente de quem pagou mais. Foi a vez do Dr. Maurício entrar. Ele abriu uma pasta enorme em cima da mesa e começou a tirar documentos organizados por clipes coloridos. Dr. Fábio, com todo respeito, eu acho que o senhor não entendeu bem a situação. A dona Helena não tem suspeita de adultério. Ela tem prova. 5 amantes diferentes, com nomes completos, prints de conversas que incluem marcação de encontros em motéis específicos, fotos dele entrando nesses locais, recibos de pagamento. Tudo datado, tudo organizado, tudo irrefutável. Quanto à questão patrimonial, nós temos todas as notas fiscais da reforma da casa, todas pagas pela minha cliente. Temos comprovantes de que a entrada da casa saiu majoritariamente da herança dela. Temos até, ele fez uma pausa dramática, testemunha idônea de que até as alianças de casamento foram pagas por ela, contrariando a narrativa que o seu cliente construiu. Eu vi Rodrigo engolir seco. Vi o Dr. Fábio folhear os documentos com uma expressão que ia ficando cada vez mais preocupada. Mas o Dr. Maurício não tinha terminado. E tem mais uma coisa que eu acho que o senhor e seu cliente precisam saber. Ele puxou outra pasta, essa vermelha, e deslizou pela mesa até parar na frente do Rodrigo. 320 mil reais desviados da empresa Vasconcelos Importações ao longo de 2 anos, depósitos regulares numa conta paralela, apropriação indébita, crime previsto no artigo 168 do Código Penal, com pena de reclusão de 1 a 4 anos. A vítima? O próprio pai do seu cliente.
O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Rodrigo ficou branco feito papel. Dr. Fábio fechou a pasta vermelha rapidamente, como se ela queimasse. Dr. Maurício, isso é uma acusação grave. Não dá para fazer levianamente. Não é acusação, Dr. Fábio. Dr. Maurício cortou. É fato comprovado. Nós temos os extratos, temos as datas dos depósitos, temos tudo. E olha, eu vou ser muito claro aqui. A minha cliente não quer destruir ninguém. Ela só quer o que é justo. Ela quer um divórcio digno. Ela quer o reconhecimento do patrimônio que construiu. Ela quer a guarda compartilhada dos filhos e ela quer que seu cliente saia da casa até a sentença final. Em troca, ela não vai levar essa informação sobre o desvio de dinheiro para o seu Armando, ainda. Mas se o seu cliente tentar nos sujar, tentar pintar minha cliente como instável, tentar brigar pela casa ou tentar dificultar a vida dos filhos dela, eu pessoalmente vou entregar essa pasta vermelha para o sogro dele. E aí não vai ter advogado no mundo que salve ele de uma acusação criminal. Rodrigo explodiu. Você me ameaçando? Você é louca, Helena. Você tá querendo me destruir? E ele se levantou da cadeira com tanta força que ela quase tombou. Eu dei minha vida por você. Eu podia ter casado com qualquer uma, mas eu escolhi você. E é assim que você me paga? Me expondo, me humilhando, me ameaçando? Eu me levantei também, devagar, apoiei as duas mãos na mesa e olhei bem nos olhos dele. Rodrigo, você não deu sua vida por mim. Você sugou a minha. Você pegou meus melhores anos, meu dinheiro, meu trabalho, minha dedicação e transformou tudo em combustível para o seu ego. Você nunca me respeitou, nunca me valorizou, nunca me viu como parceira. Para você eu sempre fui só a sua plateia, a boba que ia aplaudir enquanto você se fazia de grande homem. Mas acabou. Eu não sou mais sua plateia. Eu sou sua ex-mulher. E você vai aprender do jeito mais doloroso que mulher não é propriedade, não é capacho e definitivamente não é idiota. Dr. Fábio tentou controlar a situação. Vamos todos se acalmar. Rodrigo, senta. Dona Helena, por favor, vamos tentar ser racionais. Mas Rodrigo não sentou. Ele apontou o dedo para mim, tremendo de raiva. Você vai se arrepender disso, Helena. Você vai perder tudo. Seus filhos vão te odiar quando souberem que você destruiu essa família. Você vai ficar sozinha, velha e sozinha, porque ninguém vai querer uma mulher amargurada feito você. Cada palavra dele era um tiro, mas nenhuma acertou, porque eu tinha passado tanto tempo sendo atingida que desenvolvi uma armadura. Rodrigo, eu disse com uma calma gelada, meus filhos já sabem de tudo. Eles sabem das suas traições. Eles sabem que você nunca esteve presente. Eles sabem quem sustentou essa casa. E eles estão comigo. Quanto a ficar sozinha, eu prefiro 1000 vezes solidão com dignidade do que companhia com humilhação. Ele saiu da sala, batendo a porta. Dr. Fábio ficou mais alguns minutos, tentando negociar termos, mas estava claro que ele tinha percebido que o caso do Rodrigo era perdido. Ele pediu uns dias para conversar com o cliente e saiu também. Quando a porta fechou, eu desabei na cadeira. As pernas tremendo, o coração disparado, as mãos suando. Dr. Maurício colocou um copo de água na minha frente. A senhora foi incrível. A senhora não vacilou nem um segundo. Eu bebi a água inteira. Senti o líquido gelado descendo pela garganta e finalmente deixei as lágrimas caírem. Não lágrimas de tristeza, lágrimas de alívio, de libertação, de finalmente ter botado para fora 18 anos de engolir sapo. Naquela noite, Rodrigo não voltou para casa, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Ele simplesmente sumiu. As crianças perguntaram por ele. Eu disse que ele estava resolvendo umas coisas, que logo tudo ia se acertar. Mas na segunda-feira seguinte, dia 28 de outubro, meu telefone tocou às 6 da manhã. Era o seu Armando, meu sogro. A voz dele estava trêmula, emocionada. Helena, minha filha, eu preciso falar com você. Pode vir até minha casa? Eu disse que podia. Deixei as crianças com minha mãe e dirigi até a casa dele no Mercês. Quando cheguei, Dona Neuza me recebeu na porta com os olhos vermelhos de choro.
Meu coração apertou. Aconteceu alguma coisa com o Rodrigo? Ela balançou a cabeça. Não, minha filha. Ou melhor, sim, seu Armando descobriu tudo. Eu entrei na casa e encontrei meu sogro sentado na sala, com uma pasta aberta no colo, aquela mesma pasta vermelha que o Dr. Maurício tinha mostrado na reunião. Ele olhou para mim e eu vi decepção profunda naqueles olhos de 70 anos. Helena, como é que meu filho foi capaz de fazer isso? Eu sentei do lado dele, peguei a mão dele e contei tudo. Contei sobre as traições, sobre as mentiras, sobre a humilhação na joalheria, sobre como eu tinha descoberto o desvio de dinheiro. Seu Armando chorou. Um homem de 70 anos, empresário bem-sucedido, chorou feito criança. Eu criei um monstro. Eu mimei ele demais. Eu sempre passei a mão na cabeça dele e agora olha no que deu. Dona Neuza se aproximou, colocou a mão no ombro do marido. Armando, a culpa não é sua. A culpa é dele, que escolheu ser desonesto. Seu Armando limpou as lágrimas, endireitou a postura e olhou para mim com uma determinação que eu não esperava. Helena, eu quero que você saiba de uma coisa. Eu não sabia de nada que meu filho fez com você. Se eu soubesse, eu teria dado um jeito nisso faz tempo. Você sempre foi uma nora exemplar, uma mãe maravilhosa para os meus netos, uma mulher trabalhadora e honesta. E meu filho te tratou feito lixo. Isso não vai ficar assim. Eu vou tirar ele da empresa. Eu vou fazer ele devolver cada centavo que roubou. E no seu processo de divórcio, se você precisar de mim como testemunha, eu vou. Eu vou para o tribunal e vou contar para todo mundo que tipo de homem meu filho é. Eu comecei a chorar. Não de tristeza, mas de alívio de finalmente ter alguém da família do Rodrigo enxergando a verdade. Obrigada, seu Armando. Obrigada por acreditar em mim. Eu saí da casa dos meus sogros com o coração mais leve. O círculo estava se fechando. Rodrigo estava perdendo tudo: a mulher, a casa, o emprego, a confiança do próprio pai. E o melhor, ele tinha causado tudo isso sozinho. Eu não inventei nada. Eu não forjei prova. Eu só documentei a verdade. Nos dias seguintes, as peças continuaram caindo. A Carmen da joalheria formalizou seu depoimento por escrito, com cópias de todas as notas fiscais das minhas compras ao longo de 15 anos. Dr. Maurício conseguiu contato com 2 das 5 amantes, e uma delas aceitou depor, uma mulher de 32 anos chamada Jéssica, que tinha se relacionado com Rodrigo por quase 1 ano e que tinha sido descartada quando ele conheceu a próxima. O processo estava blindado, estava perfeito, estava imbatível. A audiência de conciliação foi marcada para o dia 15 de novembro. Chegou o dia e eu estava preparada. Usei meu melhor terno preto, cabelo solto, maquiagem impecável. Entrei no Fórum de Curitiba, no centro, e subi até a sala onde seria a audiência. Rodrigo já estava lá, acompanhado do Dr. Fábio, e ele tinha uma expressão de derrota que eu nunca tinha visto antes. 30 dias tinham se passado desde a notificação. 30 dias onde ele tinha perdido literalmente tudo. O juiz, Dr. Henrique Ramos, um homem de uns 55 anos, sério, mas justo, abriu a sessão perguntando se havia possibilidade de acordo. Dr. Fábio olhou para o Rodrigo, que balançou a cabeça. Meritíssimo. Meu cliente aceita os termos propostos pela parte autora. Eu não consegui esconder a surpresa. Todos os termos? Dr. Maurício perguntou. Todos. Divórcio com culpa do réu, partilha com 80% dos bens para a autora, guarda compartilhada, saída imediata da residência. Meu cliente também renuncia ao pedido de pensão alimentícia reversa e não vai contestar mais nada. Foi rápido, assustadoramente rápido. Depois de 18 anos de casamento, depois de 2 filhos, depois de tanto sofrimento, acabou em 15 minutos de audiência. O juiz homologou o acordo, marcou a data para a sentença final e deu por encerrada a sessão. Quando saí daquela sala, eu era oficialmente separada judicialmente. Faltava só o divórcio definitivo, que viria em 60 dias. Rodrigo me esperou no corredor. Ele estava diferente, mais magro, mais velho, mais cansado. Helena, eu só quero que você saiba que eu sinto muito, por tudo.
Eu olhei para ele e não senti raiva, não senti ódio, não senti nada, só vazio. Rodrigo, eu também sinto muito. Sinto muito pelos anos que desperdicei acreditando em você. Mas isso acabou. E agora a gente segue vidas separadas. Eu virei as costas e caminhei em direção à saída do fórum, meus saltos ecoando no mármore frio do corredor. Hoje, enquanto escrevo essa história, estão completando exatamente 1 ano e 3 meses desde aquela tarde na joalheria. É janeiro de 2025, faz um calor absurdo em Curitiba, e eu estou sentada na varanda da minha casa, aquela mesma casa que eu reformei com o suor do meu trabalho, tomando um café e olhando para o jardim que eu mesma redesenhei depois que o Rodrigo saiu. Tirei aqueles arbustos pesados que ele gostava e plantei jasmins, lavandas, um pequeno pomar de bergamota. A casa respira diferente agora. Mais leve, mais minha. Os últimos 15 meses foram uma montanha-russa, mas foram também os meses mais libertadores da minha vida. Deixa eu te contar como as coisas se desenrolaram depois daquela audiência. O divórcio definitivo saiu em janeiro de 2024, exatamente 2 meses depois da audiência de conciliação, como previsto. Eu me lembro do dia que recebi a sentença final no meu e-mail. Era uma manhã de segunda-feira. Eu estava no meu escritório revisando o projeto de uma casa de campo em São José dos Pinhais quando o Dr. Maurício ligou. Dona Helena chegou. A senhora está oficialmente divorciada. E parabéns, porque raramente eu vejo uma sentença tão favorável. O juiz reconheceu tudo: a culpa exclusiva do réu, o desequilíbrio na contribuição patrimonial, até concedeu os danos morais no valor de R$50 mil pela humilhação pública. Eu desliguei o telefone e chorei. Chorei muito. Chorei pelos 18 anos perdidos, mas chorei também de alívio, de liberdade, de recomeço. Quando as lágrimas secaram, eu olhei para o espelho do meu escritório e pela primeira vez em muito tempo eu gostei da mulher que vi refletida. Uma mulher de 43 anos, forte, independente, livre. A partilha de bens foi executada em março de 2024. Eu fiquei com a casa, com 80% dos investimentos que tínhamos em conjunto, com meu carro, com minhas joias e com a tranquilidade de saber que cada centavo daquilo tinha sido conquistado por mim. Rodrigo ficou com o carro dele, com os 20% restantes, e com a obrigação de devolver os R$320 mil que tinha desviado da empresa do pai. Assim, sobre isso, seu Armando não relevou. Ele entrou com um processo criminal contra o próprio filho, e em junho de 2024, Rodrigo foi condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto, mais a devolução integral do valor desviado. Ele não foi preso porque o advogado dele conseguiu converter a pena em prestação de serviços comunitários, mas a ficha criminal ficou. E a dívida também. Ele perdeu o emprego na empresa da família, perdeu a credibilidade no mercado e hoje, segundo me contaram, trabalha como vendedor numa concessionária de carros usados, ganhando salário mínimo mais comissão. A menina da joalheria, aquela de 20 e poucos anos de unhas vermelhas, sumiu da vida dele 2 semanas depois da notificação do divórcio. Eu descobri depois, através da Carmen que tem ouvido para tudo, que ela estava interessada só no dinheiro dele e quando percebeu que ele estava falido, pulou fora sem olhar para trás. As outras amantes também desapareceram. Nenhuma quis assumir relacionamento com um homem falido, desempregado, com ficha criminal. Rodrigo, o grande sedutor, o homem que se achava irresistível, descobriu da pior forma que o charme dele sempre foi bancado pelo dinheiro que ele fingia ter, mas que na verdade era meu. Eu não vou mentir e dizer que não senti uma satisfação imensa quando soube disso. Senti sim, porque às vezes a vida tem uma ironia poética que nenhum roteiro de novela consegue superar. Meus filhos, minha Laura de 17 anos e meu Pedro de 14, lidaram com o divórcio cada um do seu jeito. A Laura ficou aliviada. Ela me confessou meses depois que vinha sofrendo há anos vendo o pai me desrespeitar, vendo ele chegar tarde, vendo as brigas silenciosas que eu tentava esconder. Ela disse que tinha medo de crescer e se casar com alguém como o pai dela, de repetir o ciclo,
e que ver eu tomando uma atitude tinha sido a lição mais importante que ela poderia ter recebido. Mãe, você me ensinou que mulher não aceita migalha, que a gente merece respeito, parceria de verdade, não esmola de atenção. Ouvir isso dela, da minha filha adolescente, valeu cada lágrima, cada noite em claro, cada dificuldade. O Pedro ficou mais confuso no começo. Questionou por que eu tinha tomado essa decisão, sentiu falta do pai mesmo com todas as ausências. Mas com terapia, com conversa, com tempo, ele também entendeu. Ele me disse semana passada que quer ser diferente do pai quando crescer, que quer ser o tipo de homem que contribui de verdade, que respeita a parceira, que não some quando a vida aperta. O relacionamento deles com o Rodrigo, hoje, é cordial, mas distante. Eles veem ele um fim de semana sim, outro não, como determina a guarda compartilhada. Mas não há intimidade. Não há aquela conexão que deveria existir entre pai e filhos. E sabe por quê? Porque você não constrói vínculo com ausência. Você não cria amor com desrespeito. Os anos em que ele podia ter sido presente, ter sido parceiro, ter sido pai de verdade, ele escolheu ser egoísta, mentiroso, infiel. E agora ele colhe o que plantou. Os filhos dele são educados com ele, mas não sentem falta quando ele não está. E isso dói nele. Eu sei que dói. Eu vejo nos olhos dele quando ele vem buscar as crianças e elas entram no carro sem entusiasmo, só cumprindo obrigação. Mas eu não tenho pena. Eu tenho consciência de que consequências existem e que a gente paga pelos nossos atos, cedo ou tarde. Quanto a mim, minha vida floresceu de um jeito que eu nem imaginava possível. Meu escritório de arquitetura explodiu. Depois do divórcio, depois de toda aquela história ter vazado no círculo social de Curitiba, porque essas coisas sempre vazam, eu recebi um apoio impressionante de outras mulheres. Mulheres que tinham passado por situações parecidas, mulheres que admiraram minha coragem, mulheres que queriam me contratar justamente porque eu representava força, superação, independência. Nos últimos 15 meses eu fechei 23 projetos novos. Reformas residenciais, projetos comerciais, até uma parceria com uma construtora grande para desenvolver um condomínio inteiro de casas sustentáveis. Meu faturamento triplicou. Eu contratei mais 2 arquitetos para me ajudar, uma secretária, uma estagiária. Eu tive que alugar uma sala maior. Meu sonho de 24 anos, aquele que eu tive que engavetar quando casei, finalmente se realizou aos 44. Eu voltei a ter vida social, coisa que eu tinha abandonado completamente durante o casamento porque o Rodrigo sempre arrumava desculpa para não sair, ou quando saía, ficava de cara amarrada ou me constrangia na frente dos outros. Eu retomei contato com amigas da faculdade que tinha perdido. Entrei num clube de leitura com outras mulheres da minha idade. Comecei a fazer pilates 3 vezes por semana. Viajei sozinha pela primeira vez na vida, passei uma semana em Florianópolis no meio do ano passado, fiquei num hotel de frente para o mar, li 4 livros, comi o que quis, acordei na hora que quis, fiz tudo no meu tempo, no meu ritmo. E sabe o que eu descobri? Que solidão e liberdade são 2 coisas completamente diferentes. Eu passei 18 anos me sentindo sozinha dentro de um casamento. Agora eu estava de fato só, e nunca me senti tão acompanhada, porque finalmente eu tinha a melhor companhia possível. Eu mesma. Ah, e tem a Carmen. A Carmen da joalheria virou uma amiga de verdade. A gente se fala pelo WhatsApp quase todo dia. Eu passo na joalheria pelo menos uma vez por mês. A gente já tomou café juntas várias vezes. Ela tem 55 anos agora. É divorciada há 10, cria os 2 filhos sozinha. E a gente se identificou tanto, compartilhou tantas histórias parecidas, que criou uma irmandade instantânea. Ela me disse uma vez: Helena, quando eu te vi naquela joalheria sendo humilhada daquele jeito, e eu lembrei que tinha sido você quem pagou tudo, eu senti uma raiva que me deu coragem de falar, porque eu já passei por isso. Eu já fui a mulher invisível que sustentava tudo, enquanto o marido levava o crédito. E eu não ia deixar você passar por aquilo calada. Carmen não sabe, mas ela foi um dos anjos da minha história. Ela foi a testemunha que eu precisava.
a voz que ecoou minha verdade quando eu mais precisei. Sobre relacionamentos, sobre homens, eu recebo essa pergunta o tempo todo. Helena, você não quer conhecer alguém novo? E a minha resposta é sempre a mesma. Não sei, talvez um dia, mas agora não. Agora eu estou me conhecendo de novo. Estou me redescobrindo. Estou aprendendo quem é Helena sem ser a Helena esposa, a Helena mãe, a Helena profissional. Só Helena, a mulher. E isso demora. Isso exige tempo, exige silêncio, exige olhar para dentro. Eu não quero pular de um relacionamento para outro só para não me sentir sozinha. Eu quero, se e quando eu me relacionar de novo, que seja por escolha consciente, não por carência. Que seja porque eu encontrei alguém que soma, que respeita, que enxerga. E se eu não encontrar? Tá tudo bem também. Porque eu finalmente aprendi que eu sou o suficiente sozinha. Teve um momento, lá por setembro do ano passado, uns 9 meses depois do divórcio ter sido finalizado, que eu estava organizando uns documentos antigos e achei uma foto do meu casamento. Eu, com 24 anos, sorrindo, usando aquele vestido branco que eu achei lindo na época e que hoje eu acho simples demais, segurando o buquê de rosas brancas ao lado do Rodrigo de terno cinza. A gente parecia feliz naquela foto. A gente parecia apaixonado. E talvez a gente até fosse naquele exato momento, naquele dia de agosto de 2006. Mas felicidade de momento não sustenta casamento de décadas. E amor sem respeito não passa de ilusão. Eu olhei para aquela foto, para aquela Helena de 24 anos que não sabia o que estava por vir, e senti uma ternura misturada com tristeza. Eu não guardei a foto. Eu joguei fora. Não por raiva, não por mágoa, mas porque aquela Helena não existe mais. E a Helena de hoje não precisa de lembranças de um passado que só trouxe dor. O Rodrigo tentou me procurar algumas vezes ao longo desse ano. Mensagens no WhatsApp pedindo pra gente conversar, dizendo que sentia falta, que tinha errado, que queria uma segunda chance. Eu nunca respondi. Bloqueei o número dele depois da terceira mensagem. A gente só se comunica através dos advogados ou quando é estritamente necessário sobre as crianças. E eu pretendo manter assim. Por que volta? Pra quê? Pra ele ter mais uma chance de me diminuir, de me trair, de me usar? Não, obrigada. Eu já dei 18 anos da minha vida pra esse homem. Ele não vai ter nem mais um segundo. As pessoas me perguntam se eu o perdoei. E a resposta é complexa. Eu não acordo todo dia pensando nele. Não nutro ódio, não desejo mal. Mas perdoar não significa esquecer, e definitivamente não significa dar outra chance. Perdoar é sobre liberar a minha paz, não sobre absolver os erros dele. E nesse sentido, sim, eu perdoei. Mas eu perdoei para mim, não para ele. Minha avó, aquela que me deixou a herança e que sempre foi minha fonte de força, teria ficado tão orgulhosa de mim. Eu penso nisso direto. Penso em como ela lutou a vida inteira, viúva jovem, 4 filhos para criar, sem grana, sem apoio, mas com dignidade. Ela nunca se curvou, nunca aceitou ser menos. E ela me ensinou isso, mesmo quando eu não estava pronta para ouvir. Toda vez que eu olho para o meu anel de esmeralda, aquele que pertenceu a ela e que hoje brilha no meu dedo, eu sinto que ela está comigo. Que ela está sorrindo, orgulhosa, dizendo: eu sabia que você era forte, minha filha. Eu sempre soube. E sabe de uma coisa? Aquela herança dela, aqueles 200 mil reais que ela deixou, mais a casa que eu vendi por 400 mil, não foi só dinheiro. Foi libertação. Foi a possibilidade de eu ter meu próprio negócio, de eu não depender de ninguém, de eu ter escolha. Minha avó me deu escolha. E eu usei essa escolha para me libertar. Hoje, janeiro de 2025, eu tenho 44 anos. Eu tenho rugas no rosto que não tinha antes. Tenho cabelos grisalhos que não pinto porque gosto da sabedoria que eles representam. Tenho um corpo que carregou 2 filhos e que mostra as marcas disso. E eu nunca me senti tão bonita. Porque beleza não é sobre juventude, não é sobre padrão, não é sobre agradar olhar alheio. Beleza é sobre estar em paz consigo mesma.
É sobre olhar no espelho e gostar do que vê, não porque é perfeito, mas porque é autêntico. É sobre carregar as cicatrizes e transformá-las em medalhas. Eu sou uma mulher divorciada, mãe de 2 adolescentes, empresária bem-sucedida e, acima de tudo, eu sou uma mulher livre. Livre das mentiras, livre das traições, livre da necessidade de aprovação de quem nunca me mereceu. Se tem uma coisa que eu quero que você, que está me ouvindo agora, leve dessa história, é isso. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca. Eu tinha 42 anos quando decidi que chega. 42. 2 décadas de vida adulta já vividas. 2 filhos adolescentes. Uma carreira estabelecida. E mesmo assim, eu mudei tudo. Porque a alternativa era continuar morrendo aos poucos naquele casamento e eu escolhi viver. Viver de verdade. Não fingir. Não sobreviver. Viver. E olha, não foi fácil. Teve noite que eu chorei até dormir. Teve dia que eu quis desistir. Teve momento que eu me perguntei se eu estava fazendo a coisa certa. Mas toda vez que eu duvidava, eu olhava para os meus filhos, eu olhava para o meu trabalho, eu olhava para o espelho e eu sabia que sim, que eu estava fazendo o certo, que eu estava escolhendo dignidade, e dignidade não se negocia. Então, se você está aí nesse momento lendo ou ouvindo essa história, e você está num relacionamento onde você se sente pequena, onde você se sente invisível, onde você carrega tudo sozinha enquanto outra pessoa leva o crédito, eu quero te dizer: você não está sozinha. Tem milhões de mulheres passando por isso. E tem saída. Sempre tem saída. Pode parecer impossível. Pode parecer que você não vai conseguir sozinha. Pode parecer que é melhor aguentar do que enfrentar. Mas eu te garanto, do fundo da minha experiência, que do outro lado dessa decisão difícil, tem uma vida melhor te esperando. Uma vida onde você respira sem peso no peito. Uma vida onde você não precisa se diminuir para caber no ego de ninguém. Uma vida sua. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo, contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.